é o PScast, um podcast feito de jovens para quem mais quiser ouvir e aprender um pouco mais sobre o mundo das vendas, do marketing, do empreendedorismo no geral e tudo mais que envolve o mundo dos negócios. Eu sou a Manuela Kerstin e dentro da PS, já no meu primeiro dia de trainee, eu tive que me vestir de Minion. Então, eu apareci toda amarela com um óculos, aqueles óculos de Minion, assim, feito de alumínio. Tava a coisa mais linda. Então, eu fui um Minion no meu primeiro dia dentro da empresa. E eu sou Rodrigo Pureza, e no meu primeiro evento online, eu estava na casa da minha avó, e sem querer eu liguei o áudio, e aí apareceu minha avó gritando para mais de 200 pessoas. Hoje nós seremos seus anfitriões e vamos falar um pouquinho sobre a caminhada dentro de uma empresa júnior, desde o seu ingresso até o momento em que as pessoas entram no mercado de trabalho. E para isso receberemos dois convidados muito especiais, Mariana Rabi e Rafael Tavanello. Se apresentem aí, Mari e Rafa. Maravilha, posso começando aqui então. Eu sou a Mari, pessoal, fiz parte da PS desde o início de 2018 até a metade de 2019. Participei então do trainee de 18/1. Atualmente trabalho na área financeira da Dell. E o momento assim mais engraçado que eu tive na PS foi a minha primeira reunião comercial. Então, na época, eu fui junto com o diretor e mais um outro colega. E eu lembro que o nosso cliente, né, o nosso possível cliente, digamos assim, era um estrangeiro e era uma pessoa que falava português muito como iniciante, assim. Eu lembro que eu fiquei muito, muito nervosa porque eu não entendi absolutamente nada da reunião. Meu caderninho ali de anotações ficou praticamente vazio. E tive que pedir socorro, então, para os demais colegas. E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael Tavanello, é uma honra participar do PScast, acho essa iniciativa muito legal. Eu atualmente trabalho na SAP, que é uma empresa de softwares empresariais, enfim, reduzindo ao máximo e sacrificando um pouco dos detalhes que as pessoas normalmente não conhecem tanto, é uma empresa que trabalha com otimização de processos e integração com tecnologia, né? Fiz parte da PS desde 2018/2, onde eu participei do trainee. Pude participar ao longo de todo o ano de 2019, algumas transições muito impactantes dentro da PS, e aí também alguns papéis muito legais que eu pude participar depois da transição para a autogestão até a metade do ano passado, o que também fez com que eu vivesse um pouco da PS presencial, um pouco da PS no home office, que foi uma coisa muito legal. Na PS, um momento engraçado, um mico que eu passei, não foram poucos, mas eu acho que o mais family friendly, como esse PScast merece, foi, bom, não foram poucas as vezes que eu fui visto como um cara meio avoado e perdido na PS, no sentido de perder minhas coisas e tal. E aí era muito comum que eu, dentro da sala da PS, por exemplo, esquecesse minha mochila para fora ou perdesse algum item que estava na minha mão muitas vezes, ou eu já fui para casa com chave do carro dos outros, já fui para casa, troquei de campus, esqueci que eu estava de carro, enfim. Isso era uma coisa muito comum que acontecia comigo e as pessoas sabiam que isso acontecia comigo e começaram a se aproveitar disso. E aí foi uma coisa que era uma coisa muito engraçada, porque muitas vezes as pessoas estavam rindo de mim de alguma situação, porque eu estava procurando alguma coisa, procurando meu celular, que até elas às vezes tinham escondido, e aí era, enfim, era bem engraçado. Inclusive a dignidade, né, Rafael? Mas aí, falando um pouquinho sobre a caminhada de vocês, eu queria entender por que vocês resolveram entrar na PS, qual foi a atitude, qual foi o momento que vocês falaram, acho que eu vou entrar na PS, e por que vocês tomaram essa decisão? Legal, então, falando assim do meu lado, eu, na verdade, atualmente, claro, curso de administração, mas antes eu vim de outra faculdade, eu fazia engenharia, e quando eu fui realizar a troca de curso, eu conversei com algumas pessoas que faziam administração ou que haviam se formado em administração na URGS, e desde o início foram pessoas que me trouxeram essa possibilidade de participar do movimento Empresa Júnior e o quanto que isso poderia me agregar desde o início, assim, da minha carreira. Então, eu lembro que no primeiro dia de aula, eu já comecei a ver coisas da PS pela EA, e aquilo me chamava muita atenção, porque eu já fui, digamos assim, para a administração, sabendo da existência da PS. Então, surgiu a possibilidade, né, de participar do processo seletivo, e eu nem pensei duas vezes, porque já tinham me falado muito bem. Então, na minha cabeça já tinha errado o curso, então eu tinha que correr agora para ir atrás do prejuízo, digamos assim. E aí, por isso que resolvi me candidatar no processo, e aí depois participei do trainee, enfim, e de mais um ano também como consultora.
De minha parte foi parecido também. Eu fui entrar na PS um pouco tarde no curso, assim, perto dos padrões que hoje em dia a galera tem feito parte do movimento Empresa Júnior. Eu entrei mais ou menos no 4º semestre e eu lembro que eu estava um pouco incerto, assim, sobre o curso da administração, se é o que eu queria mesmo, se eu queria trabalhar com essa parte de ciências gerenciais, assim, ou não. E eu já tinha familiares que participaram da PS, tinha alguns amigos conhecidos que tinham entrado alguns semestres antes, e era uma coisa que me chamava atenção por esse ambiente jovem, esse ambiente de desenvolvimento, enfim. Então eu lembro que eu me inscrevi na PS pensando em identificar se era esse curso que eu queria mesmo e principalmente querer construir alguma coisa legal, porque eu imaginava que eu ia ficar na PS por um tempo também. Essa Pode decisão falar. de vocês de entrar na PS, ela foi baseada no sentido de quero aprender, vou me jogar, vou entender o que eu vou fazer. Por que vocês tomaram esse tipo de decisão? Do meu lado foi muito, tô entrando num curso, tô no primeiro semestre, não conheço ninguém, não sabia também se era o curso que fazia sentido para mim, sabia também que não poderia estagiar no primeiro semestre em função da questão dos créditos, né? Digamos que quis entrar na PS por tudo que eu já havia escutado, mas muito também para ver se tudo aquilo era verdade e porque eu sabia que aprendizados iam sair de lá. E é claro que para conhecer pessoas novas e também para entender um pouquinho mais sobre o curso que eu havia escolhido, assim, ter um pouquinho mais certeza também de se era a área que eu gostaria de trabalhar. E com certeza a PS deu essa visão de uma maneira muito boa para mim, assim, fez com que eu ficasse um pouco mais certa em relação a isso. De minha parte, eu lembro que eu combinei com um amigo da faculdade, a gente entrou junto, na verdade, e aí, às vezes, foi aquela coisa meio que de impulso, assim, a gente sabia que o processo seletivo estava aberto, a gente tinha recebido o link nos grupos, viu no Saguão DA, enfim, e aí eu lembro que, como impulso, a gente decidiu se inscrever e vamos ver no que dá. Eu acho que, pelo menos de minha parte, eu não estava pensando já, nem conhecia o que eu ia aprender, então não conseguia saber se eu queria aprender aquilo mesmo, porque eu não sabia nem das possibilidades, né, muitas vezes. Acho que foi assim que eu tomei a decisão, e até porque no início do curso eu acabei entrando na faculdade um pouco cedo e tal, e a mentalidade não era tanto de querer ter essas experiências profissionais já tão cedo, porque eu entrei muito jovem na faculdade, e aí a minha primeira experiência na PS foi muito marcante, porque ainda jovem, mas com um pouco mais de experiência de semestres mais para frente da faculdade, né, deu para, de fato, aí também respondendo a pergunta anterior, deu para perceber que a administração era um curso legal que me chamava a atenção, porque a PS entrega muito mais isso do que a gente vê na sala de aula, né? A gente consegue aplicar muitas das teorias que a gente ouve os professores falarem tanto, e a PS dá essa oportunidade. Então, acho que inicialmente o objetivo não seria necessariamente de aprender, mas acho que foi isso que me fez ficar por bastante tempo. Boa, boa. Me identifiquei muito com a fala do Rafa de ter entrado um pouco no impulso, assim, mas até o momento percebo que é a coisa certa e que isso vai trazer coisas boas. Mas enfim, continuando aqui, em relação ao trainee, como é que foram as experiências de vocês dentro dele e quais as maiores dificuldades que vocês encontraram durante ele? Eu acho que o trainee foi muito desafiador. Acho que toda a caminhada dentro da PS foi desafiadora, né? A gente fica literalmente 100% do tempo saindo da zona de conforto e é por isso que a gente aprende tanto e cresce tanto ali dentro. Então, eu estava pensando até aqui quando eu falei para vocês, nossa, eu fiquei só um ano, mas pareceu que foi tanto mais, sabe? Porque tanta coisa aconteceu, tanta coisa mudou. E aqui eu falo isso pensando muito na Mariana como profissional, mas também como pessoa. Tudo que eu aprendi agregou na Mariana de hoje, assim, pensando nas relações pessoais. Mas respondendo a tua pergunta, Manu, eu acho que para mim o trainee trouxe muito da intensidade do movimento Empresa Júnior. Então, fazia 2, 3 dias que o trainee havia começado e eu parecia que eu já conhecia aquelas pessoas que fizeram o trainee junto comigo há mais tempo do que muitos amigos meus. Então, isso foi uma das coisas que me chamou muito a atenção e que, por um lado, também foi um pouco difícil, né? Porque mudou muito rápido, muitas coisas aconteceram. Mas eu acho que essa questão assim do timing da empresa júnior foi algo que para mim foi bem desafiadora. E é claro também o aprendizado. Então, o Rafa tinha comentado ali antes dessa questão da gente ver um pouco mais na prática o que a gente aprende na sala de aula, que é um clássico que a gente fala da empresa júnior, né? Porém, eu também acho que a gente vê isso muito antes. Então, eu entrei no primeiro semestre, então estava tendo assim cadeiras super teóricas da administração, e eu aprendi no trainee e, né, na minha estadia na empresa júnior, eu aprendi coisas que eu estou vendo agora, no sexto semestre na faculdade. Então, coisas relacionadas, por exemplo, a metodologias ágeis, enfim, e muitos conceitos. Então, acho que o trainee foi uma imersão, assim, sabe? Muito, muito conteúdo. Então, claro que é, sim, um pouco cansativo, mas é aquele cansativo que vale a pena. Então, para mim, os maiores desafios foram esses.
Mas, de novo, aqui falando desafio com uma pegada muito positiva, assim, de que agregou também. Foi desafiador, mas agregou muito. Eu endosso tudo que a Mari falou. Para mim foi exatamente a mesma experiência, até porque foram treinos relativamente próximos. Eu adicionaria um ponto também, que é o ponto de trabalho em equipe, né? Quando eu paro para analisar as outras experiências que eu tive, eu imagino que isso se estenda a quem está nos ouvindo também, normalmente o trabalho em equipe antes de experiências profissionais é aquele trabalho em equipe com as pessoas que tu já conhece, que as pessoas são mais próximas de ti na faculdade, pessoas que são mais próximas de ti na escola. É muito raro de tu te ver em uma posição de estresse e tu te ver numa posição de ter que entregar algo com uma qualidade muito grande, com pessoas tão diferentes ao mesmo tempo e com uma equipe tão enxuta. Eu acho que o trainee ele me deu os conhecimentos relacionais, assim, de como extrair o máximo de cada pessoa, de como me comportar em situações desafiadoras, sobre autoconhecimento, de como eu lido com pessoas com personalidades diferentes, né, abordagem de trabalho diferente. Eu acho que isso foi um dos principais ganhos do trainee, assim, que ia ser difícil de se atingir em outras formas. Claro que o mercado de trabalho também oferecem esses desafios em trabalho em equipe, mas eu acho que com a mesma intensidade do trainee, que a gente está muito mais apegado, não racionalmente ao projeto, mas emocionalmente, porque é o processo seletivo que está em jogo, às vezes clientes que estão com a situação de organização financeira, enfim, muito, muito debilitada, a gente se envolve tanto com o projeto naquelas 5 semanas, que é uma situação de muito, muito estresse, e é uma coisa excelente, porque, de novo, nos tira da zona de conforto, né? Que é algo extremamente prejudicial para o nosso desenvolvimento na nossa cidade. E eu acho que aqui também, complementando uma coisa que eu fiquei pensando enquanto o Rafa falava, que o trainee também mostrou muito essa questão da proatividade e da autonomia nesse trabalho em equipe, do quanto que a gente tem que ir atrás das informações. Porque nós havíamos tido o conteúdo, né, nas primeiras semanas e já tínhamos que executar. Então, ninguém entregava, digamos assim, o projeto e a resposta do projeto nas nossas mãos. A gente tinha que ir atrás, e é claro que toda a equipe da PS, enfim, os orientadores também estavam super disponíveis, mas a gente tinha que ir atrás. Então, a gente tinha que ir lá, questionar, perguntar, pedir ajuda. E isso é algo que, com certeza, a gente enfrenta muito no mercado de trabalho, mas é muito bom ter participado da empresa júnior e já ter passado por isso, porque isso passa a ser uma característica, né, nossa, como profissionais já. E a gente sai da empresa júnior com isso fazendo parte do nosso dia a dia. Então, agindo nesses momentos em que a gente tem que ir muito atrás das coisas com maior facilidade. Eu gostei muito da fala de vocês dois e provavelmente o meu tenha sido o último trainee presencial antes da pandemia, e acho que isso me ensinou muita coisa, e principalmente a questão de tu estar trabalhando com pessoas de praticamente a mesma idade que tu, né? Normalmente, quando tu vai trabalhar numa empresa, seja ela uma grande, uma média, uma pequena empresa, o teu chefe, ele é uma pessoa mais velha, com um pouco mais de experiência dentro de mercado, e normalmente ele te orienta por qual caminho seguir, quais os passos que tu tem que dar, se tu tem uma dúvida, o que eu devo fazer, mas ali tá todo mundo aprendendo, né? Então tá todo mundo se desenvolvendo, entendendo até onde pode colocar o pé, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para começar a executar um projeto, e isso causa muito conflito, que nem o Rafa falou. Tu tá entrando num mar que tu não conhece, é um mar desconhecido para ti, de entender quais são os próximos passos que tu vai ter que dar, e com pessoas totalmente diferentes. E aí também eu queria endossar a parte do autoconhecimento, e até contar uma história legal, assim, que no meu trainee eu fiz ele com um dos meus melhores amigos, conheço ele há mais de 15 anos, e lá eu conheci ele como eu nunca tinha conhecido antes. Então é um lugar de tu se conhecer, e é tão profunda a interação, e é tão profunda o momento que tu tá com essas pessoas, que tu aprende tanto sobre te conhecer, como conhecer os outros, e como essas pessoas gostam de trabalhar, né? Isso é muito importante, tanto no mercado de trabalho quanto numa empresa júnior. Nossa, total, total. Acho que eu falei, né, das situações estressantes, mas isso gera conexões muito mais fortes. Eu sou, assim, próximo da minha equipe de trainee até hoje, a gente se encontrava, né, quando era permitido, com frequência, e os assuntos sempre vêm à tona. Aqueles momentos foram tão marcantes, mesmo numa janela tão curta de tempo, né? Mas ainda assim, dentro do trainee, outra parte importante que eu tinha esquecido, é dentro dos treinamentos, assim, eu acho que isso me deu um brilho para manter interessado em entrar na PS, como eu comentei, né? Acabei me inscrevendo um pouco no impulso, fui passando nas etapas, quando eu vi eu estava sentado na cadeira do trainee. O que te faz querer cada vez mais se provar, querer cada vez mais entrar na PS a 200 por hora,
com toda aquela inércia que tu te mantém do trainee, né? Todo aquele movimento, toda aquela energia que vem do trainee, o momento dos treinamentos é muito importante porque tu tem um networking muito bom, assim. Dentro de 5 semanas, a gente tem um curso intensivo, completamente gratuito, até mesmo se tu não for entrar na PS depois, a gente aprende basicamente sobre muitas áreas da administração ao mesmo tempo, algumas de uma forma um pouco mais superficial, outras de uma forma extremamente profunda, sobre autoconhecimento, sobre a história da PS, sobre a história do movimento Empresa Júnior, sobre gerenciamento de empresa, enfim, é amplo o suficiente para que tu saia capacitado, independentemente do resultado do processo, e, enfim, amplo o suficiente para que sejam ótimas 5 semanas da tarde da tua vida para que tu saia um profissional mais capacitado. Então, além de tudo, acho que é uma entrega muito legal que a PS faz para a comunidade DA. A gente já passou por um momento, então a gente já falou um pouquinho sobre o trainee, mas depois do trainee, vocês dois entraram dentro da PS. Tem pessoas que não passam e tem pessoas que passam, né? E aí eu queria entender como que foi esse início de caminhada de vocês, desde o momento em que deram a notícia que vocês entraram para a PS, e também o segundo momento que vocês estiveram lá dentro, como é que foi esse início, esses primeiros meses dentro da empresa, né? Porque normalmente a gente fala que aqui existe uma quebra de expectativa, porque tu vem aprendendo, aí tu entra e aí tu tem que conhecer a empresa de novo, tem que conhecer os processos internos, tu acabou de executar um projeto e também demora um pouco mais para ser alocado. Eu queria entender como é que foi esse início de vocês. Então, para mim, assim, foi, de novo, acho que desde o trainee e, claro que, consequentemente, no início da caminhada dentro da PS, depois de ter passado pelo trainee, a cultura é muito forte, né? Então, nessas semanas do trainee, eu lembro que eu pensava, nossa, o que vai acontecer se eu não passar? Porque eu já me sinto tão parte disso, né, que eu vou desabar se eu não passar. Eu lembro que eu pensava, porque é algo tão intenso e tão forte, e ao mesmo tempo tão gostoso, assim, de se estar presente, né, em um ambiente com uma cultura tão bacana como da Empresa Júnior. E eu acho que foi muito assim que eu cheguei, né, com essa cultura da EPS tão forte dentro de mim e querendo aprender e ao mesmo tempo ajudar também, com o que eu poderia. E aí eu lembro que, falando assim um pouquinho de alocação, eu lembro que do meu trainee eu demorei um pouquinho para ser alocada, então, a PS ela vivia um momento, assim, em relação à área comercial, de bastante dificuldade, que a gente precisava muito de pessoas para vender, e aí eu entro, acho que no meu primeiro ponto de desenvolvimento para compartilhar com vocês, que foi essa questão, de vendas mesmo. Então, não sabia vender, não sabia como funcionava uma negociação dentro do movimento Empresa Júnior, porém, era necessário, né, era necessário para a empresa e, eu vi, enfim, como potencial em função da minha comunicação fazer isso, e aceitei, dei a cara a tapa e fui lá, vi com quem eu podia aprender, o que eu poderia fazer, e então esse acho que foi o primeiro highlight, assim, da minha caminhada que eu gosto bastante de dar, porque eu acho que desde o início eu tive a oportunidade, e acho que todos nós temos, né, de se jogar em algum processo ou em alguma oportunidade para aprender muito, e também como um olhar, assim, externo de alguém que está recém entrando, também há muita possibilidade de melhoria, né. E assim, novas ideias surgem, né, para, enfim, acontecer toda a apresentação institucional, toda a comunicação e negociação dentro da empresa. Então, esse meu início dentro da empresa foi muito na área de vendas, gostei muito, foi uma experiência muito bacana. E acho que também foi muito intenso e de muito networking, como o Rafa comentou. E aí aqui eu ressalto networking com pessoas de dentro da PS, que eu ia junto para aprender nas reuniões, né? E também com clientes, então com pessoas, enfim, prospects, leads, enfim, que eram interessantes e que eu passei a conhecer, né? Então, assim, passei a conhecer várias empresas super legais, umas menores, outras maiores, ia ter um pouquinho daquele jogo de cintura que a área comercial exige, né? E isso a gente só aprende fazendo, né? Se desafiando, indo nas reuniões e conversando. De minha parte foi um pouco diferente. Eu acho que eu saí de um trainee que tinha um ambiente bem diferente da PS, assim, pelo menos do meu ponto de vista. Eu sinto que quando eu entrei na PS foi um pouco de um choque, talvez até minha leve inteira, mas eu não quero generalizar isso para 10 pessoas, né? Porque eu estou falando da minha experiência. Eu acho que foi um ambiente um pouco diferente, assim, causou um certo choque no início, não negativamente, mas que era diferente. E aí eu lembro que logo no início, né, nos primeiros meses, eu era um cara muito diferente do que eu era na reta final da PS. Claro, que cargos vão te dando mais experiência, papéis, aliás, né? Também
quero ser cancelado por usar palavras erradas, bloqueadas do vocabulário da PS. Mas eu acho que isso vai te dando experiência, claro, tu vai conhecendo mais pessoas, tu vai te tornando mais uma referência, né, para outras pessoas. Mas eu lembro que no início eu era bastante tímido, assim, eu acho que eu não tinha tanta, não sei se eu não tinha tanta capacidade por uma questão de autoconfiança, assim, que eu não percebia que eu era tão bom quanto aquelas outras pessoas, porque, de novo, no trainee a gente acaba conhecendo tantas pessoas boas da PS que te ajudam e dão dica de projetos que tu coloca elas no altar, assim, e aí quando tu entra, tu sente que, cara, é difícil de eu fazer alguma contribuição tão boa quanto essas outras 25 pessoas conseguem fazer e quem sabe eu nem contribuo mesmo e deixo isso rolar. Eu acho que se eu pudesse dar uma dica para mim mesmo no início da PS, eu evitaria o conforto de tentar entender como as coisas são e buscaria tentar buscar mais como as coisas poderiam ser, assim. Porque eu acho que a habilidade estava lá, eu só, naquela lógica de habilidade e desafio, né? Eu acho que eu só visualizava um desafio muito maior do que de fato ele era, isso me dava um desespero. Mas na realidade eu acho que eu tinha todos os meios, todas as capacidades de ser, enfim, de tomar um protagonismo nesses primeiros meses e eu só estava um pouco inseguro. E aí, de novo, acho que a pergunta não é essa ainda, mas eu acho que do meio para frente, quando eu fui fazendo mais projetos, me integrando mais com pessoas diferentes e pegando mais coisas importantes para fazer, e, enfim, pegando mais experiência, mais conhecimento e percebendo que não é um bicho de sete cabeças, que eu era bom o suficiente, aliás, que eu conseguia mandar bem, né, em alguns aspectos, eu acho que isso fez toda a diferença, assim. E eu acho que aqui também a gente entra num ponto, só para complementar, que é essa questão do medo de errar, né? Então, eu acho que a empresa júnior, ela te dá muito, e claro que também, né, os momentos de estágio no mercado, essa possibilidade de que tá tudo bem se tu errar, então ninguém é perfeito, a gente vai aprendendo com os erros e vai seguindo em frente, né? Então, eu acho que isso também foi um ponto que foi muito importante, e é muito importante, e quando o Rafa falou da questão de dica, eu acho que eu também me exigiria um pouquinho menos, assim, se eu pudesse na época, e me jogaria um pouquinho mais. Acho que eu me joguei bastante e errei bastante também, mas acho que eu fiquei muito frustrada quando eu errei. E hoje eu veria um pouco mais no sentido de, tá, Mariana, tá tudo bem, tu errou, mas as pessoas erram, vamos lá, vamos para a próxima. Como que tu pode aprender com esse erro para isso não repetir? Oi, gente, muito massa ouvir vocês falando tudo isso, tudo que vocês aprenderam, que vocês gostariam de ter feito mais, né? Muito bacana mesmo. Eu, como novinha, escutando isso, tô ficando bem entusiasmada, assim, particularmente. Mas agora falando um pouquinho sobre o meio da caminhada de vocês, né? Entrando um pouquinho mais na metade da caminhada de vocês. Quais foram os aprendizados que vocês mais tiveram nessa fase? E qual tipo de projeto que vocês mais gostavam de executar? Também trazendo junto, posso repetir se vocês precisarem depois, mas também trazendo nessa fase, né, no meio da nossa caminhada, quando era, né, presencial, tinham muitos eventos MEG, né, que aconteciam presencialmente. E aí a gente gostaria de saber também quais eventos marcaram vocês e se vocês têm alguma história engraçada para contar para gente sobre algum desses eventos. Vamos cuidar o que falar, hein, Rafa? Perguntou sobre o evento do MEG, a gente tem que dar uma filtrada, né? Não, brincadeiras à parte aqui, pessoal. Mas acho que os eventos do MEG, e aí, de novo, vou começar pelo final da tua pergunta, Manu. Mas, de novo, a gente entra na questão da cultura, né? E quando a gente fala cultura da PS, a gente entra também na cultura do movimento Empresa Júnior. Então, aquela energia, aquele sentimento de pertencimento muito grande. No momento que a gente se reúne, e aí aqui já vou começar citando o meu primeiro evento que eu fui como trainee, que foi o EGES de 2018. Então, eu cheguei lá e eu pensei, nossa, é muita gente. Era em torno de 400, 500 pessoas que estavam ali pelo mesmo propósito, todos eram voluntários de cursos super diferentes espalhados pelo Rio Grande do Sul. Então, esse propósito, essa questão de que todos nós estamos ali para aprender e para trocar, né? Então, a cultura é algo muito rico, que desenvolve muito, e com certeza essa questão das trocas. Então, aqui, esse nosso momento de conversa está sendo uma troca muito legal. E assim também era nos movimentos dos eventos do MEG, né? Então, óbvio que acontecia coisas muito engraçadas e era muito divertido, porque imagina um monte de gente juntos presencialmente, né? Num hotel, enfim. Então, com certeza saíram super histórias aqui de um que quebrou o braço, do outro que passou mal, né? E coisas do gênero. Mas eu acho também que gera muito aprendizado e muito desenvolvimento quando eu digo isso pessoal também, sabe? Então, eu tava pensando aqui outro evento que eu participei. Eu não lembro se tu foi nesse, Rafa, no EAI, que teve em 2019. Não, 2018 também, só que no final do ano. Não fui. Foi em São Paulo? Assim, ó,
Isso, foi em São Não fui, tava Paulo. no trainee. Ah, tava no trainee, tá, verdade. Não, esse foi outro evento também que foi uma loucura, porque a gente alugou uma casa e aí a gente foi para São Paulo. Eu acho que eu tinha ido uma vez para São Paulo só antes. E aí aqui de novo fazendo um parênteses, né? Tudo pago pela PS, então passagem de avião, enfim, estadia, né? A alimentação teve uma porcentagem também. Então, poxa, uma baita oportunidade, né? Um encontro que era de líderes, então que inicialmente a ideia era só que diretores fossem, e aí a PS, como sempre, super disruptiva, assim, e sendo, digamos assim, pioneira, né, em novas questões do MEG, levou 17 pessoas, né? Então foi muito bacana. Eu lembro que todo mundo olhava pra gente, nossa, a PS trouxe 17 pessoas. Como assim, sabe? Então, começando com essa ideia de que todos nós somos líderes dentro do movimento Empresa Júnior, né? Que eu acho que é um pouco do que vocês vivem hoje, na realidade da PS também. Mas eu acho que, sim, foi uma oportunidade muito legal ter que se organizar em casa para viajar, para pegar um avião, para fazer, tipo, teve gente que foi junto, teve gente que foi sozinho. Então, acho que foi também um desenvolvimento muito legal. E pensando no pessoal mesmo, foi a primeira vez que eu peguei um avião sozinha ali, sem ninguém. Então, foi bem bacana. E tô pensando aqui nas outras perguntas que a Manu fez também, sem ser em relação aos eventos do MED, porque o evento do MED a gente pode ficar falando até amanhã aqui, né, pessoal? Porque sempre tem muita história boa e muito aprendizado bacana. Mas pensando nos projetos, eu lembro que eu executei diversos projetos. A maioria deles foram mais voltados assim para o marketing e para início de negócio, então planos assim de viabilidade de negócio. E eu lembro que eles geraram muito aprendizado, porque para mim era um depósito de confiança dos clientes muito grande. Então, poxa, esse cliente está depositando nas tuas mãos um estudo para ver se faz sentido ele abrir esse negócio ou não. E se ele for abrir, qual vai ser o modelo do negócio? Como vão ocorrer as vendas? Vai ser B2B ou vai ser B2C? Né? Então, eu acho que eu aprendi muito sobre isso, sobre como lidar com expectativas e também com entregas, né? E essas entregas, claro, sempre tentando superar as expectativas do cliente. Então, esse relacionamento, assim, também foi algo que eu aprendi bastante. Vocês vão ver que eu falo muito de soft skills, mas é o que eu mais enxergo, assim, de aprendizado. Claro que teve muita coisa técnica também, mas, assim, soft skills que eu sinto que só PS poderia ter me ensinado, sabe? Exato. Por parte dos eventos MEG, eu acho que daria para fazer um PSCast só para falar de evento MEG. Inclusive, se forem fazer, me convidem, por favor. Eu acho que ia ser É muito verdade, legal. o Rafa narra super bem as situações, né, Rafa? Mas a Mari me lembrou do EAI. Eu participei também de um EAI em Floripa, que era a mesma pegada, assim. Era somente diretores e tal. A PS acabou levando. Acho que o número de pessoas acabou sendo 5 mesmo, mas acabou levando 2 diretores e 3 consultores na época, que também era uma coisa de. Não só de ficar chocado, mas também ficou orgulhoso, né? Pô, a PS fazendo esse investimento, tal. E aí foi em Floripa. Eu lembro que nesse caso, a gente não alugou uma casa, a gente ficou na casa de um colega que foi com a gente, né? E tinha casa lá. E eu lembro que tinha, tipo, 4 regras, assim, no apartamento. Era, sei lá, não pode derrubar nada, tem que cuidar latinha de cerveja na piscina, tem que cuidar para a janela ficar fechada e tem que usar somente sua toalha. Eu lembro que, tipo, em uma hora eu quebrei todas as 4 regras e o cara queria me matar. E aí foi, sei lá, eu acho que isso foi uma coisa muito marcante desse aí, mas o melhor evento que eu participei foi o Enege, com certeza. O Enege, de novo, toda essa grandiosidade que a Mari falou, e outro ponto que a gente percebe muito em evento MEG, que é muito clichê, que eu ouvia isso, né, com muita frequência nesse momento que a gente fala sobre evento MEG, mas é como cai a ficha da importância da PS no movimento Empresa Júnior, do tamanho dela, de como ela é bem vista e da importância que é tu tá num evento MEG com um crachá lá escrito PS Júnior. Às vezes as pessoas vêm tirar dúvidas, mesmo tu lá com 5 meses de empresa, tá ajudando outras EJs, com pontos que a gente às vezes já tem como dominado, que a gente pega no trainee muito rápido, e às vezes até por ser da administração a gente tem facilidade com gestão de outras EJs que não são da área de gestão, né? Então a gente percebe bastante isso, assim, como que a PS é importante, como que é importante que a gente mantenha esse status dela, né? E aí, várias situações no Enege, do Empodera, situações engraçadas. Enege Empodera não, Enege em Gramado. A gente alugou uma mansão, assim, também. Foi uma casa, tipo, gigante. E aí a gente ficou com toda a galera da PS. Acho que tinha até mais 2 apartamentos, assim. Mas era, sei lá, umas 15 pessoas naquela mansão. E aí eu lembro que... Mansão não, né? Tô forçando também. Era uma casa muito grande. Que mansão parece que a gente se passou. Mas era uma casa muito grande. E aí eu lembro que no outro dia, o dono da casa, quando ele veio pegar a chave, né? Porque ele era o dono e a gente tava vazando, tinha, tipo, a casa tava
bem diferente daquela que ele deixou para nós, assim. Não porque a gente tinha quebrado tudo, mas que tava diferente. Móveis fora do lugar, tinha umas garrafas espalhadas. Por mais que a gente tenha feito um esforço bem grande de acordar cedo e limpar, eu nunca vou esquecer da cara do dono da casa, assim, quando ele chegou e tava, tipo, uma piazada, assim, 10 caras com a baia toda destruída, e ele pegando a chave, assim, com uma cara de derrota, falando, mano, eu não acredito que eu realmente aluguei pra esse louco. E aí a gente tentando engolir a vergonha, mas, enfim, não deu. E outra pergunta era sobre projetos, né? Tá, vamos lá. Acho que o melhor projeto de resultado que eu fiz, não necessariamente é o projeto que eu lembro com, tipo, mais fogo, assim, mais carinho. Eu pude fazer alguns projetos de viabilidade que eu gostei bastante. Eu acho que pude trabalhar com uma dupla que a gente era muito focado, muito fechado. A gente trabalhava até tarde, assim, entregou um resultado muito... Um dos primeiros projetos que eu participei. Mas o projeto que eu guardo com muito, muito carinho foi um projeto de pesquisa para uma empresa grande de São Paulo, assim. Eu acho que na época até, se não me falha a memória, foi o projeto mais caro da história da PS, ou o segundo projeto mais caro. Com certeza o mais caro de 2019. E era uma responsabilidade muito grande, e era uma empresa de São Paulo, e na época não era comum, assim, trabalhar por reunião online com o cliente. Hoje em dia a gente tira de letra, né? Mas na época era muito difícil fazer reunião online, como é que a gente ia ter essa conexão com o cliente, como é que a gente ia construir junto. E, de novo, era uma empresa mais grande, mais estruturada, a gente não estava em contato com o fundador da empresa, com direto o empreendedor. No caso específico até estava, mas a gente estava falando com diretores de marketing, com estratégias próprias, que a gente tinha que se adaptar, e não a gente desenhar essas estratégias, né? Então era muito diferente do que a gente está acostumado, até mesmo do que a gente é preparado no trainee. E aí, eu acho que foi um projeto que a gente se desenvolveu muito, que a gente se aproximou muito, e, enfim, acho que foi muito bom, assim, já ter esse gostinho de trabalhar virtualmente. A gente alugou um coworking uma vez para fazer uma reunião, e tem também 1 milhão de histórias dessas, da gente falando por trás com o microfone mutado, assim, desesperado, porque a mulher estava cobrando um monte de coisa da gente. Enfim, acho que foi um projeto super legal, e eu gostava de executar esses projetos de viabilidade, assim, também. Eu fugi muito da pergunta, mas é isso. Vocês falaram muita coisa legal, principalmente na parte dos eventos, né? Eu e a Manuela, a gente não teve tanta oportunidade. Eu tive, acho que 3, 4 meses presenciais dentro da empresa, e desses 4 meses, acho que eu fui em 2 eventos e todos foram aqui em Porto Alegre. Então, nenhum deles chegou a ser imersivo, que nem vocês dois tiveram a oportunidade, né? Mas já nesses primeiros eventos, eu concordo muito com o que o Rafael falou na questão da PS ser um exemplo. Acho que ele até lembra, porque ele era um dos gerentes do meu trainee na época, que quem levantava para falar eram os trainees. Então, todo mundo que representou a PS estava no trainee e já mostrou muito conhecimento, já mostrou conhecer a empresa e mostrou dar a cara a tapa para o movimento como um todo, né? Isso eu achei muito legal. Eu não tenho tanta história engraçada em evento, sendo honesto, assim, não tenho uma história específica para contar, mas é muito engraçado, tipo, vocês falando, porque eu não imagino hoje a PS num evento, porque eu nunca vivi isso, mas de vocês contando, assim, já dá uma água na boca, dá um gostinho de querer. Infelizmente, eu não vou conseguir, a não ser que o financeiro da época queira me pagar o ingresso. Alô, financeiro, se estiver ouvindo esse podcast, por favor, me dá um ingresso aí. Mas é bem isso que vocês falaram, de ser reconhecido no movimento, e acho que de criar conexões, né? Tu vai estar conhecendo muita gente diferente que vai estar trazendo um aprendizado que provavelmente tu não vai ter em outro lugar. Pessoas da mesma idade que estão se desenvolvendo e estão buscando um meio de desenvolver a sua empresa júnior. E eu acho que nesse sentido também a gente entra numa questão da abertura, né? Então, de como as pessoas do MEG são abertas. Isso eu lembro que era algo que me impressionava muito, e que é uma verdade, assim, para outras cidades também e para outras EJs. Então, nesses eventos também a gente tem a oportunidade de aprender muito com outras empresas e de ajudar também, é claro, mas a gente fica impressionado como tu pode criar conexões dentro do MEG de uma maneira rápida. E aí a gente volta na intensidade da PS, né, e do MEG como um todo, porque é muito isso que ocorre, assim, uma questão de, às vezes, 1, 2, 3 conversas, já se sente super próximo da pessoa, inclusive para, sei lá, desabafar com ela ou contar algo um pouquinho mais pessoal também. Então, acho que, assim, oportunidade muito legal. E se falar, assim, evento, assim, do MEG, a primeira coisa que eu imagino é todo mundo de pé, pulando, com a mão levantada, assim, e cantando os hinos de todas as EJs. Então, isso era outra coisa que eu lembro que eu achava muito legal, porque eu imaginei que eu só ia saber o da PS, né? Não ia saber o das... Ok, é a EJ que o pessoal mais canta, né, pessoal? Porém, a gente sabia também das outras EJs e todo mundo canta junto, porque tem muito essa pegada do coletivo, de todo mundo se divertir, tá todo mundo ali para se divertir, para aprender e para, né, gerar conhecimento. Então, se eu tivesse assim, que lembrar uma cena,
eu penso em evento do MEG e eu enxergo aquele monte de gente gritando e pulando, muito feliz, cantando os hinos, assim. E aí, de novo, a gente volta para esse pertencimento do MEG, que é muito bacana, que eu acho que só o MEG pode dar. Agora eu até fiquei um pouco curioso, já querendo linkar com a próxima pergunta, porque nem eu nem a Manuela a gente viveu uma PS presencial, né? Então, acho que saber um pouquinho como é que era a empresa presencialmente, como é que funcionava a interação entre os membros, como é que se desenvolvia tudo isso, porque online tu praticamente só conversa com as pessoas que tu trabalha, mas presencialmente não é assim, tu conversa com todo mundo lá dentro. Eu queria entender como é que era essa interação, como é que funcionava a PS na época de vocês. Eu posso responder essa primeiro para dar uma, uma pausa para Mari. Eu acho que depende do momento de PS, né? De novo, acho que a PS, pelo menos da minha experiência, teve 3 momentos principais. Um primeiro momento com aquele cara que a gente está mais acostumado, né? De uma hierarquia mais clara, bem piramidal, assim, né? De alguns diretores que tomam decisões e articulam ela para um grupo maior de consultores. Claro que não era exatamente assim, às vezes a gente força um pouco e faz parecer que era extremamente, assim, uma dificuldade de comunicação. Pelo menos eu não vivi tanto isso, mas, enfim, esse era o momento em que presencialmente a PS tinha, claro, o trabalho, que era o que ocupava 90% do tempo, que era na sala da biblioteca ou na sala da PS, enfim. E aí tu tá sempre, claro, com os teus amigos, trabalhando, enfim. Mas o que tomava tempo e mudava a agenda era realmente as reuniões presenciais, né, com clientes, ou reunião de negociação. E eu lembro que na época a Mari vai lembrar, porque a Mari participava muito desses, tinham os times, né, que era o time de marketing, o time financeiro, o extinto Task Force, que não tem mais. Inclusive pude fazer o Sales Experience com a Mari, lá no Aras. E Ai, aí, é verdade! verdade. E aí eram esses momentos, assim, né? O Task Force, pô, nem existe mais, mas era talvez algo parecido com o Fatura Firma de hoje, não tanto, mas parecido, que era basicamente o diretor liderava uma reunião, delegando planos de ação, né, para cada pessoa que quisesse liderar aquilo e tal. E, enfim, aí depois, com a entrada da autogestão, já foi muito diferente, né? Era reuniões periódicas, marcadas, com tal e tal objetivo, seguindo aquele modelinho da autogestão que a gente já conhece bem. Então, acho que é difícil de uniformizar toda a experiência no presidencial em uma só fala aqui, porque foi bem, bem diferente. Assim, acho que depende do mês, depende da fase da autogestão que a gente estava, se já estava mais maduro, se era recém-implantação. Então, isso foi bem diferente. Assim. O momento que eu tava da PS, assim, para dar uma localizada, foi antes da autogestão, né? E eu lembro que a gente tinha muito. Como que eu vou explicar? Tô pensando. A gente se espalhava pela EA. Então, tinha gente da PS dentro da sala da PS, tinha gente da PS na biblioteca, nas salas da biblioteca e também em outras salas da EA que a gente tinha acesso. Então, eu lembro que, sim, a gente trabalhava bastante em grupo, assim, né? E nos seus próprios times de projeto. Porém, eu lembro que uma coisa que hoje, assim, eu sinto muita falta, inclusive do meu trabalho atual, do presencial, era a troca que acontecia no break. Sério, as trocas que aconteciam ali dentro da sala da PS, pegando o cafezinho, era onde saíam as melhores ideias. Tanto para a empresa quanto para os projetos. Porque mesmo alguém que não estava executando aquele projeto, tu trocar uma ideia com aquela pessoa, tu comentar, poxa, tô com esse problema, tô com essa dificuldade de relação com a minha cliente. Então, essa troca era muito legal. E ela acontecia muito na sala da PS, ali em torno do cafezinho. E era muito divertida também. Então, eu lembro que a sala da PS era um cantinho, assim, como se fosse a nossa casa dentro da EA. Eu lembro que eu sou do noturno, né? Então, eu lembro que de noite, no intervalo da noite, eu ia para a sala da PS, fazia um chá, comia meu sanduíche, ficava sentada. Sempre tinha gente no intervalo da noite dentro da sala da PS. E era uma oportunidade legal também para conversar com ex-membros, porque os ex-membros gostavam muito de ir para a sala da PS. Então, assim, ó, curtiam muito. E aí era muito legal, porque tinha essa troca mais de conversa mesmo com pessoas que já tinham saído da PS e também, inclusive, de levar pessoas. Eu tenho amigas que nunca participaram da PS, mas que iam para a sala junto, conversavam, enfim, e diziam, nossa, como que é trabalhar nessa empresa, sabe? Então, eu acho que isso também era algo que a gente tinha no presencial e que eu lembro muito. Que quem nos olhava sabia que a gente era da PS. Porque a gente estava mais arrumado, porque a gente estava com o computador na mão, porque a gente estava sempre correndo pela EA, né? Então, porque estava no horário da reunião, porque o cliente ia chegar. Então, esse tipo de questão, assim, era muito comum e era muito gostoso também. Ai, gente, eu vi vocês falando assim, tá deixando meu coração um pouco triste, porque eu queria muito, muito, muito viver tudo isso presencialmente.
porque acredito que sim, online a gente está conseguindo dar conta de tudo, aprender bastante, se desenvolver, mas eu acredito que tudo isso deva ser muito, muito, muito mais intenso quando se é presencial, né? Vou aproveitar e vou linkar com a próxima pergunta já, em relação ao final da caminhada de vocês, tanto chegando lá no finalzinho ou quanto já agora fora da PS, como é que vocês sentem que a PS ajudou vocês a desenvolver em relação a características? Por exemplo, quais características a PS conseguiu dar um impulso, assim, para que vocês conseguissem desenvolver ou melhorar em vocês? Assim, falando um pouquinho de mim, eu acho que muito do que eu sou hoje, e vocês podem acho que ver na minha fala o quanto eu sou grata por esse 1 e meio que eu fiz parte da PS, porque muito do que eu sou hoje como profissional foi porque eu me desenvolvi, porque eu fiz parte do MEG. Então, na Dell a gente tem uma espécie de a gente chama de talent profile, mas que é basicamente assim como se fosse um resuminho sobre a gente, das principais skills que a gente tem, as principais skills que a gente quer desenvolver, né? E onde a gente já trabalhou. E na Dell é muito comum a gente fazer conversas com outras pessoas para se apresentar, para ter essa troca. E quando a gente faz essas conversas, a gente sempre se apresenta com esse documento, né? Que é o talent profile. E aí, só para fechar o parênteses, né? No meu talent profile sempre tem a PS e eu sempre ressalto o MEG. Porque eu acho que é algo muito importante, porque não tem como eu falar das minhas experiências e falar das minhas fortalezas sem falar da PS. Porque muito do que eu tenho hoje como fortaleza, como, por exemplo, a comunicação, eu aprendi na PS, né? E também, assim, pensando em outras skills, e aqui pensando de uma maneira um pouquinho mais macro, né, de carreira, também, eu sinto que na PS eu pude ter alguns insights muito importantes sobre a Mariana como profissional, que eu só enxerguei quando eu saí da PS. E aí, para compartilhar com vocês por exemplo, eu participava muito da área comercial. Como eu comentei, o Rafa também comentou, era muito legal, e eu gostava bastante. Porém, no final da minha caminhada, e aí até respondendo um pouquinho da pergunta da Manu, eu comecei a ver que para mim trabalhar na área de vendas tinha uma energia que eu gostava muito, porém que eu achava que eu não ia aguentar assim ficar trabalhando só com vendas por muito tempo. Então, esse foi o primeiro insight assim que eu traria da Mariana como profissional, foi esse. E eu pude ver isso dentro da PS depois que eu tinha saído, né? Então, olhando pro meu momento de PS, eu pude enxergar, nossa, como é legal vender, eu gostei muito e para fazer sentido para mim tem que ter muita relação com vendas, né? Mas não faz sentido ser a vendedora. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho com compensação de vendas, eu trabalho na área financeira, mas eu falo com vendedores da América Latina o dia inteiro. Então, esse foi um insight, assim, que eu consegui ter dentro da PS e que influencia 100% do meu trabalho, atual, né. Então esse seria o primeiro, assim, compartilhamento que eu traria. Só, assim, muita, muita gratidão. Até hoje, eu vou dizer para vocês que até hoje, em trabalho da faculdade, em aula, às vezes eu vejo que muitas vezes acontece de citarem alguma coisa ou a gente ter que, por exemplo, se colocar numa situação e eu vejo que para mim isso é muito mais fácil, porque teve algum projeto da PS que eu participei e que eu tive que enfrentar isso, né? Que eu tive que, por exemplo, fazer um cronograma lá para o trabalho de administração de projetos que eu estou fazendo agora, por exemplo. Então, isso também ajuda muito, sabe? Faz com que as coisas dentro da faculdade fiquem muito mais fáceis e fiquem muito mais aplicadas. Parece que faz com que tudo fique ligado, sabe? Então, esse eu também traria, que até hoje eu falo, nossa, isso sim, eu lembro disso, eu vi quando eu estava na PS. E, poxa, gente, faz 2 anos que eu saí, sabe? Quanta coisa eu aprendi também, depois de ter saído, né? Mas eu sigo lembrando dos aprendizados que eu tive dentro da empresa. Para vocês verem o quanto foi um peso, e peso aqui no sentido bom da palavra, né? Bom o que a PS me agregou, né? Mas claro que sair da PS é um processo de autoconhecimento muito difícil também, porque a gente trabalha na EJ com muito carinho e com muito apego também às demais pessoas, né, à cultura da empresa. Porém, tem um momento que a gente sente que é necessário a saída, mas, nunca como um para sempre tchau, sabe, mas sempre com um até logo. Então, isso eu acho que diz muito do convite que a gente recebeu aqui, né, Rafa, que eu não sei como foi para ti, mas eu só respondi: "Sim, eu topo". Não sei do que se trata, o que eu vou ter que falar, mas eu topo, porque eu sinto que eu tenho que doar muito ainda, pra PS, porque eu recebi demais, assim, entende? Então acho que nunca tudo que eu fizer vai compensar tudo que eu recebi.
Exatamente. Se parar pra pensar tudo que os ex-membros, né, que pô, quando eu estava na PS, os ex-membros fazendo coisas assim, às vezes compartilhando um pouco dos ensinamentos, compartilhando um pouco do que eles viveram, trouxeram um impacto tão grande para minha caminhada e para de todo mundo que estava lá, eu compartilho muito desse pensamento, assim, que agora o mínimo dos mínimos é retribuir com o máximo que eu tenho. E aí, enfim, é assim que a PS se mantém por 27 anos, né? Eu acho que, respondendo a pergunta da reta final da minha caminhada, ela foi bem marcada por um segundo trainee, onde eu pude gerenciar o processo seletivo. Então, foi essa mesma experiência intensa, desafiadora, só que do ponto de vista da PS, né, dessa vez. Eu acho que isso foi, de fato, o que eu precisava, assim, dentro da minha caminhada na PS. Eu acho que, se lá no início o problema era o desafio parecer muito grande, a habilidade parecer muito pequena, eu acho que eu cheguei num equilíbrio muito legal aí, de ser algo muito desafiador, uma vez que era algo extremamente estratégico e relevante para a PS, e que tinha pouca margem para erro, assim, né, porque a gente está falando não só estrategicamente para a PS, mas a gente está falando da vida de pessoas, assim, né, então, às vezes algumas coisas erradas podem causar traumas até, né? Pô, a gente está numa posição muito de uma certa superioridade ali quando a gente é o gerente de trainee, daquele trainee, então é uma coisa que exigiu de mim muito cuidado, acho que um amadurecimento muito grande, muito rápido. A PS te coloca nessas posições, isso é uma coisa muito boa também, né? A PS te coloca em uma posição de liderança muito rápido. Então tu entra na PS, tu dá lá, tu dá 2 pulos e em 6 meses tu é referência de alguém. E aí tu tem que saber lidar com isso. E quando, de novo, na carreira profissional, a gente vai ter essa experiência tão palpável, assim, né? De tu ter que ser um exemplo para 30 pessoas. Às vezes o cara nem arruma a cama de casa, mas tem que ser essa pessoa tão importante. E eu acho que a PS, ela faz com que tu amadureça muito, muito rápido, tu te cobre mais, é uma coisa muito legal. E o trainee, eu acho que veio muito nisso, assim. Eu acho que essa lógica, de novo, de conseguir entrar numa lógica de fluxo, assim, né? De conseguir fazer algo extremamente difícil, mas que eu me considerava muito bom e eu tinha uma rede de apoio muito forte também. Eu estava ao lado de uma outra gerente que também era muito boa, muito capacitada, tinha uma rede de suporte, acho que eu posso citar nomes, né? Enfim, eu estava com a Matilde e com a Luana, que, cara, a Matilde, muita experiência em processo seletivo, até trabalha com isso hoje, acho que ela trazia uma visão estratégica muito forte. A Luana tinha recém liderado um processo seletivo, então ela trazia uma visão estratégica, uma visão tática muito fresca pra gente. E eu estava trabalhando do lado da Antônia Facina, que também trabalha com RH hoje, e, enfim, com certeza foi a melhor dupla que eu poderia ter naquele momento. E eu acho que foi muito útil para evitar que a PS virasse uma zona de conforto, porque às vezes o que eu percebi é que a PS era muito, muito um ambiente fácil de se cair numa zona de conforto, porque J é um ambiente propício para isso, né? A gente tem uma flexibilidade quase que infinita de horários, assim, com exceção de reuniões, a gente tem uma flexibilidade muito grande de horários. Imagino que no home office deve ter aumentado ainda. Um ambiente de baixa cobrança, assim, então existe um nível de cobrança, mas acho que não se compara ao dia a dia de uma empresa, uma vez que a gente tem mais flexibilidade, até por estar lidando com amigos, isso também é outro ponto, né? Tu está lidando com pessoas que são mais próximas de ti, que tu tem algum nível de apego relacional, não somente profissional, né? E tu também tem um impacto social, que eu acho que isso é quase que uma caminha perfeita para que tu te sinta muito quentinho, confortável, não necessariamente buscar sempre mudar. E é sempre a dica que eu dou para pessoas que vêm conversar comigo, às vezes até hoje pedindo alguma dica, é de não ter essa miopia de desenvolvimento, né? Não colocar uma maquiagem em cima do teu comodismo e dar outro nome, e sim tentar perceber se tu tá, de fato, te desenvolvendo nessa reta final, ou se tu só tá lá porque é mais legal do que tá fora da PS. É uma pergunta difícil de ser feita, como a Mari falou, exige muito autoconhecimento, mas eu acho que é bem importante na reta final, assim. Também, dentro da parte de desenvolvimento, eu acho que tem 4 pontos principais. O desenvolvimento técnico, mas eu acho que são menos importante de todos, que é tu ir lá e tu saber o que faz um fluxo de caixa, saber para que serve uma pesquisa quantitativa e tal. Ótimo desenvolvimento, acho que a PS proporcionou muito isso, assim, de novo, na reta final, mas isso a gente consegue por outras formas, não falta curso na internet, não falta aula, tu pode aprender ao longo da vida. Eu acho que, além, existem outros 3 pontos que são principais. Eu acho que o desenvolvimento de domínios ferramentais, assim, então, cara, fazer boas apresentações, eu tenho certeza que a Mari até hoje consegue falar bem, porque na PS ela desenvolveu a habilidade de negociar bem com clientes, por exemplo. Então, oratória, né, dentro desse domínio de ferramentas e tal. O desenvolvimento relacional, que aí, claro, trabalhar com pessoas, entender como pessoas reagem a situações, entender como que tu consegue não ser um grande passo, e eu acho que tá de boa falar essas palavras aqui, e é importante, às vezes na PS tu é sem perceber, e aí tu só percebe depois que tu não teve um nível de empatia que era importante ter naquele momento. Muito legal, porque se tu não aprendesse isso na marra na PS, tu ia aprender no mercado de trabalho, onde os danos são muito maiores do que na PS. Mas, principalmente, finalmente, eu acho que o autoconhecimento, com certeza, é o maior ganho, assim, disparado. E aqui não necessariamente aquele autoconhecimento ultra romantizado e fantasioso e excêntrico que vamos sentar e chorar e, enfim, mais um autoconhecimento de tu entender como que tu reage a cada situação, por que que eu tomei aquela atitude, por que que eu evitei tomar aquela atitude, quais que eram meus reais interesses, enfim. Isso tudo gera não só uma pessoa mais capacitada para o mercado de trabalho, mas para a vida, assim, né?
consegue te autoconhecer, tu consegue identificar pontos de semelhança com outras pessoas, tem mais empatias e tal, tem mais empatia e tal. Então, acho que, de fato, o autoconhecimento é o principal ganho, assim. Eu tenho muita clareza que eu saí da PS uma pessoa completamente diferente, para melhor, e esses 2 anos, quase 2 anos, um pouco menos, dedicados para PS, enfim, se eu estivesse fazendo qualquer outra coisa, qualquer outro estágio, mesmo que remunerado, mesmo que me desenvolvendo, não ia ter dado uma experiência tão sólida, assim, para minha formação enquanto ser humano, né, aos meus 19 aos 20 anos. E lá se vai a nossa monetização. Mas, falando um pouquinho sobre isso, eu acho que o Rafa ele tocou num ponto bem legal, que é o desenvolvimento como liderança. E eu acho que a gente pode dividir em 3 estágios dentro da PS, né? O momento em que tu aprende, o momento que tu aprende e ensina, e o momento que tu só ensina. E aí, talvez, esse seja o momento em que tu deva dar o próximo passo e entrar no mercado de trabalho. E aí eu já aproveito e pergunto para vocês, em que momento que tu sentiu, quando é que deu aquele gatilho que tu já tinha desenvolvido tudo o necessário para entrar no mercado como um todo, e como que esse momento te marcou? Quando que deu aquele estalo que eu poderia entrar no mercado e que eu ia ser um profissional bem desenvolvido e que eu já tinha aprendido tudo que eu tinha para aprender dentro de uma empresa júnior? Eu acho que tudo é muita coisa, né? Assim, acho que eu poderia ter aprendido talvez mais até dentro da PS, mas o meu gatilho veio muito conversando assim com os meus pais e entendendo que talvez eu tivesse num estágio da minha vida que eu queria também ter, digamos assim, enfim, o meu dinheiro, o meu salário, começar a minha organização financeira e também pensando que talvez, eu tivesse já me doado bastante e tivesse aprendido bastante. Não sei se foi tudo, acho que não, mas acho que foi bastante, assim, coisas que eu já pude sugar, digamos assim, no bom sentido, da PS, sabe. E voltando, em relação a essa questão do mercado de trabalho, tem algo que eu preciso muito compartilhar aqui com vocês, que também eu só consegui enxergar depois de ter saído da PS, é que muitas vezes a gente está no MEG e a gente pensa, a gente está no MEG, mas ir para o mercado de trabalho vai ser, nossa, uma quebra de expectativa, vai ser muito difícil, porque a PS é um mundo à parte, o MEG é um mundo à parte. E assim, não foi a realidade que eu enfrentei, tá? A minha realidade de adaptação foi muito fácil, porque a PS me deu muita base para isso. É claro que o MEG é um mundo à parte, em função de todas as questões voltadas para o voluntariado, né? E início de carreira também. Porém, o MEG é muito valorizado nas empresas. E eu acho que isso também tem que ser ressaltado aqui. Porque eu lembro que quando eu comecei a ter, enfim, ter essa vontade, comecei a pensar, será que fazia sentido? E eu lembro que eu trazia muito para as pessoas que estavam ao meu entorno, sabe? Eu acho que já executei bastante projetos, já vendi bastante projetos também, que eram algumas metas internas que eu pensava, eu não posso sair da PS sem vender tantos projetos, sabe? Eu preciso disso, eu quero, acho que eu posso, né? E tenho que dar isso para a empresa também. Então, nesses momentos de troca com as pessoas que estavam na PS há mais tempo também, eu consegui enxergar que talvez meu momento tinha chegado. E aí, quando eu comecei a participar de processos seletivos, eu lembro que eu pensava, mas a minha única experiência é a PS. No caso, eu tinha também experiência no núcleo de empresas juniores, no NEG. E eu lembro que eu pensava, é só isso, né? Será que eu vou ser uma candidata forte e tal? Só que eu lembro que quando eu comecei a comentar que eu tinha feito parte do MEG, gente, isso tem um impacto muito grande em processos seletivos. Eu lembro que eu entrei na Dell e aí o meu chefe e basicamente metade do meu time tinha feito parte do MEG. Então, tinha uma pessoa que era da PS, tinha outro que era DPR, tinha um pessoal da empresa júnior da SPM. Então, eu comecei a pensar, nossa, sabe, será que eu saí do MEG, mas não saí, não estou enxergando? Porque o mercado de trabalho também é composto de pessoas que fizeram parte do MEG, né? Então, eu acho que isso é muito importante de ser trazido aqui também. Para a gente também se valorizar como empresários juniores, claro que a gente tem muito a aprender né, a gente segue aqui no início de carreira, né, Rafa, tendo muito a aprender, com certeza, né? Não estou falando isso, mas acho também de se valorizar e pensar, nossa, eu aprendi muito e eu já tenho coisas também para doar. Coisas para aprender, a gente sempre vai ter, mas também se valorizar um pouquinho. Acho que isso seria uma dica que eu daria que me faltou um pouco. Eu pensava, poxa, mas é minha única experiência. Mas, gente, olha que experiência enriquecedora, né? Talvez muitos estágios que eu poderia ter feito nesse 1 ano e meio não teriam me dado essa experiência, né? E essa base. Então, eu acho que isso é muito importante de ser ressaltado também no momento que a gente sai da PS. De minha parte foi bem parecido. Eu acho que quando eu
eu saí da PS quando eu tinha muita confiança nas pessoas que estavam em volta de mim, assim. Não que eu não tinha antes, não é isso, mas quando eu percebi que eu não era mais tão necessário, assim, que tudo que eu sabia fazer, tinha outra pessoa que poderia aprender muito rápido ou já sabia fazer. O movimento Empresa Júnior, como a PS principalmente, né, como algo extremamente rotativo e um processo que funciona há 28 anos, mesmo que sem querer, sempre formando mais pessoas, se tu deixar a esteira rolar, vai surgir outro Rafael, vai surgir outra Mariana, e às vezes tu tá lá, é até um impedimento para que aquela pessoa tome ainda mais protagonismo e consiga se desenvolver. Então, aquela lógica de tu, às vezes, tirar um pouco o pé, deixar o coleguinha se destacar ainda mais, e quando tu percebe que aquele cara é tão bom, ou às vezes até melhor que tu, e aí tu vê que, cara, eu cumpri meu papel, isso que a Mari falou, né? Eu já fiz tanta coisa legal, já cumpri meu papel. Infelizmente, não dá para ficar na PS por bastante tempo, por mais que a gente queira, e talvez seja a hora de sair mesmo. Foi nesse momento, assim, quando começaram a cair umas fichas na cabeça de que a PS conseguiria se tocar sozinha, que eu, enfim, não que eu tivesse um super protagonismo na PS, não é isso que eu quero dizer, mas quando começou a cair a ficha de que eu já tinha feito umas coisas legais e que tem muita gente muito capaz de fazer coisas legais ainda, e principalmente ainda dentro desse ponto agora também, é que a PS, ela existe para formar pessoas e sempre ela consegue o máximo dela quando tem pessoas com muita sede, assim. Quando eu tento perceber, quando eu olho para minha caminhada e para a caminhada das outras pessoas, a PS sempre se dá melhor quando a gente tem muitas pessoas com muito tesão naquilo, com muita vontade de fazer, de vamos e acontecer. E como eu já tinha feito tantas coisas, eu já não estava mais com aquele fogo, sabe? Para mim, mais um projeto não era aquela sede daquele cara que tinha recém-entrado, estava deslocado, queria muito um cliente, uma equipe. Para mim, mais um projeto era, bom, beleza, mais 45 dias fazendo isso, isso e aquilo e tal. Eu acho que às vezes isso até prejudica, né? Uma energia que tu não tá 100% entregue, quanto aquele outro cara que tá com muita vontade e tal. Eu acho que mais ou menos nessa linha, assim, de APS existe não só para faturar 10 milhões por ano enquanto o CNPJ, mas para formar pessoas, e aí a gente consegue formar mais pessoas quando a gente tem mais espaço para que elas cresçam. Isso foi muito bonito. Ah, foi lindo, hein? Depois dessa frase final, nossa! Mas eu acho que aqui, pessoal, também, um pouco do que o Rafa falou e que eu sinto muito, é que a PS, ela forma pessoas e o MEG como um todo, e que tu ainda vai encontrar essas pessoas depois da PS, e esse relacionamento de MEG vai seguir. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Coisas que tu aprendeu no MEG, tu vai levar pra tua vida. Então, por exemplo, assim, questões voltadas pra cultura de feedback. Nossa, me dei conta outro dia, minha mãe estava reclamando de alguma coisa que ela tinha comprado. Falei: "Mãe, tu já pensou em mandar uma mensagem para essa pessoa? Tu gosta tanto dessa marca que tu comprou, por que que tu não passa um feedback construtivo, né, querendo ajudar?". E aí eu pensei: "Nossa, isso foi algo muito natural para mim". E isso surgiu, e essa Mariana que gosta muito de cultura de feedback, independente se é trabalho da faculdade, se é namorado, se é mãe, se é pai, que tá passando feedback por aí, com certeza veio da PS, né, então desse estudo, desse entendimento do que era feedback e do quanto que isso era importante para um profissional e para uma pessoa também. Boa, gente, boa. Muito bom, muito legal estar ouvindo as experiências de vocês aqui. E acredito que tanto para mim quanto para o Rodrigo, né, tá ouvindo tudo isso passa pra gente um sentimento de que a gente realmente tá no lugar certo, tá inseridos no círculo certo, né? Acho que isso é muito importante pra gente também conseguir estar sempre dando aquele gás, né? Se vocês pudessem, né, voltar em um único momento da caminhada de vocês, para qual momento vocês voltariam? E se vocês mudariam alguma coisa nesse momento? Essa pergunta de voltar no momento, né, e mudar alguma coisa, ai, ela é muito difícil, e eu penso isso, e eu só penso: "Ai, olha, eu acho que eu não mudaria nada", porque tudo que eu errei, tudo que, digamos assim, não cumpriu as expectativas, me gerou muito aprendizado, muito aprendizado. E às vezes, expectativas não serem atingidas faz parte, às vezes é os momentos que a gente mais cresce. Eu acho que, assim, eu não mudaria nada, eu só teria me jogado de novo e faria tudo de novo que eu fiz, assim. E não é à toa que até hoje eu me vejo, assim, como uma pessoa que defende muito MEG, defende muito empresa júnior, independente do semestre que está, enfim, ou da experiência, porque eu acho que tem coisas que só o MEG podem agregar. Então, se eu pudesse voltar, eu voltaria para todos os eventos, curtiria, dançaria muito em todos os eventos, também executaria projetos maravilhosos, né? Entregaria muito para os clientes, que nem eu fiz. E também aprenderia muito de novo, tudo de novo, com todas as pessoas que fizeram parte da minha caminhada, assim. Então, acho que é muito esse o meu sentimento, assim. Não sei dizer um momento, não sei dizer se eu mudaria, acho que não, porque tudo gerou muito aprendizado.
Eu ia dizer que eu tinha alguns momentos, mas a Mari me convenceu. Ai, te quebrei, Rafa, desculpa! A Mari me convenceu muito que eu não, que se eu mudasse alguma coisa eu não ia Se ter tu me falar que desenvolvido. foi quando tu me passou, eu vou ficar triste. Não, esse aí eu ia falar, mas Complicado, assim, ó. pessoal, aqui, vamos Ah, cortar, meu vamos Deus. cortar. Não, mas é muito verdade. Eu tava pensando em alguns momentos, cara, não, de verdade, acho que não faltaram momentos que eu olho pra trás e eu, olha que atitude mesquinha, né? Pô, poderia ter feito alguma coisa diferente, poderia ter. É muito fácil falar depois, tem isso também, né? Depois, como tu já vê o resultado, é fácil falar do que quando tu tá arriscando ali, né? Mas eu, com certeza, tenho alguns momentos, mas, cara, putz, a Mari foi matadora. Se eu tivesse feito alguma coisa diferente, eu provavelmente ia cometer aquele outro erro em outro momento, que não na PS, que existe para que a gente, cometa esses erros. Então, de verdade, acho que ficamos com a resposta da Mari, que é melhor. Não, e eu acho que também não é nem só a questão de cometer o erro, mas o que eu penso é que também eu não teria aprendido tudo que eu aprendi, sabe? A vida também faz parte de frustrações, então eu também tive meus momentos de frustrações, assim, dentro da PS, enfim, coisas que eu queria ter feito e acabei não conseguindo, mas eu acho que isso me fez crescer muito e não diminuiu o aprendizado e, enfim, o amor que eu tenho pela EJ, sabe? Então, eu acho que é muito sobre aprender quando a gente cai, como se levantar e seguir para frente. Então acho que é isso. Em resumo, agora foi demais, Mari. Eu acho que vamos mais longe. Eu acho que eu voltaria para ter mais capacidade de arriscar ainda mais, sabendo que se eu errasse, depois de um ano eu ia estar rindo da situação, assim. Então, quando eu olho para trás, na PS, eu acho que eu, mais para a reta final, assim, no meio para frente, eu às vezes pequei por excesso, e eu acho que isso, na verdade, às vezes é uma coisa boa, né? Quando eu penso no que poderia ter sido se eu tivesse feito algumas coisas diferentes, às vezes eu penso que eu não estaria tão satisfeito hoje, do ponto de vista de entregar algo legal para a PS. Eu acho que isso foi muito bacana. Então, de novo, acho que como a Mari falou, voltaria para ter feito ainda mais coisa e se desse merda, eu ia estar num podcast depois, citando e rindo, porque a PS está aí para isso. Então, gente, agora vamos para nossa última pergunta, que é a pergunta padrão, né, que a gente faz em todos os podcasts aqui. A gente vai pedir para vocês agora indicarem um livro, um filme ou uma série, e também vocês responderem a seguinte pergunta: se vocês pudessem voltar no tempo, o que vocês falariam para o Rafael e para a Mariana, que acabaram de entrar na faculdade? Acho que eu vou começar respondendo então a questão do livro, do filme ou da série. Eu vou indicar o livro Assistiu a Arte de Ligar o Foda-se. Acho que é um livro que muita gente talvez já tenha lido, mas eu sou uma pessoa que se exige bastante de si, então eu acho que esse livro me ensinou bastante, assim, durante a leitura eu pude enxergar onde que eu posso mudar, digamos assim, alguns pontos da minha vida, inclusive no lado pessoal, claro que também no profissional, mas essa questão de que a gente vai aprendendo, e muito do que eu falei aqui antes do aprendizado, né, e de aceitar os erros também, acho que se deu durante e após a leitura desse livro. Então, é um livro bem fácil de ler e que eu acho que agregou bastante. E aí, respondendo o que eu diria para Mariana, né, lá do início da faculdade, eu acho que eu diria para eu me jogar muito, para eu fazer tudo que eu achava que eu poderia fazer, porque acho que entrar. E aí, quando eu digo início da faculdade, eu digo início da caminhada da PS, porque para mim foram concomitantes, né? E eu diria: te joga, erra, faz tudo o que tem que fazer, porque tudo isso vai valer muito a pena. Tu vai sair da empresa júnior com amizades muito bacanas, com contatos que tu vai ter para a vida inteira e com pessoas que vão ter te ensinado muito e que tu vai ter aprendido demais e também trocado, né? Então, ensinado e crescido ao lado das pessoas. Então, acho que poder ver o desenvolvimento de alguém junto com o teu desenvolvimento é algo que o MEG proporciona. Então, acho que eu diria isso. Resumo, se joga, vai, faz, não tenha medo, aprende que o resultado vai ser bom. Participar do MEG não tem como resultado não ser bom. Não conheço ninguém que tenha participado do MEG e não tenha gostado. E isso não é à toa, né? Ótimo. Eu vou respondendo as perguntas também sobre a indicação. É um livro que eu li não tem muito tempo. Infelizmente já tinha saído da PS, então também já fica de indicação para quem está ouvindo e ainda faz parte da PS ou do MEG. Enfim, o livro chama Mentalidade do Fundador. O livro ele basicamente dialoga sobre 3 pilares principais que fazem com que tu entregue o máximo para a empresa e tu também extraia o máximo dela. São 3 pilares principais. Primeiro, cabeça de dono. Segundo, a insurgência. E o terceiro, obsessão com a linha de frente. Eu estou com uma colinha aqui. Peguei ele porque eu não saberia isso de cor.
mas ele, basicamente, esses 3 pilares, ele vai mostrando como que isso é mais importante para qualquer funcionário, como que ter cabeça de dono faz com que isso tenha mais respeito com o caixa da empresa, por exemplo, enfim, cada um desses 3 pilares. Eu acho que isso, se eu tivesse lido no momento da PS, teria sido muito, muito rico, porque a PS é basicamente lá 30 fundadores ou 30 pessoas que têm o mesmo privilégio, mesmos acessos que o fundador, né? A gente tem muita liberdade para criar coisas dentro da PS, alterar e mudar e fazer e acontecer. Eu acho que, enfim, esse livro teria sido muito bom, fica a indicação. E se eu tivesse uma coisa para falar para o Rafael, que está no início da faculdade, lá em 2017, eu falaria para ele ficar mais no Chiru, para ele ir ainda mais a DM liberada, para ele matar ainda mais aula jogando sinuca, porque PT tu tirar, independente se for na aula ou não, porque depois ia ter uma pandemia que ia te fazer ficar trancado no resto da faculdade e tu lembrar daqueles anos como os melhores de todos. Então eu acho que, acho que seria isso mesmo. Obrigado, pessoal. Então, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a participação de vocês dois. Vocês contribuíram muito, muito, muito para o PSCast. E aí também, quando vocês quiserem voltar, por favor, voltem. O convite está sempre aberto, as portas estão sempre abertas para vocês. E a Manuela também quer dar um recadinho. Depois gostaria que vocês falassem, deixassem um recado final aí para a galera. Dupla, obrigada mesmo pela participação de vocês. Foi muito gratificante para mim, com certeza para o Rodrigo também, estar aqui podendo ouvir vocês, conversar com vocês. Então, muito obrigada mesmo por compartilharem tudo isso com a gente. Obrigada de coração. Maravilha, pessoal. Acho que é um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite, fiquei muito feliz. E, de novo, contem sempre com os ex-membros da PS, porque a gente tem ainda muito assim o que retribuir para a EJ, porque o que a gente aprendeu não foi pouco. Então, agradecer por isso, dizer que, enfim, estou de braços abertos para o que precisarem. E agradecer também todo mundo que está nos ouvindo. Acho que é uma iniciativa muito legal esses podcasts. Muito obrigado, pessoal. Também foi uma honra participar. Deu para matar um pouco da saudade, de uma nostalgia da PS, pensando... Claro, esses momentos, essas perguntas, né, nos forçam a lembrar de algumas coisas que às vezes estavam guardadas lá embaixo. Mas acho que foi muito bom, deu uma saudade da PS, saudade de RG, saudade de reunião de círculo geral, saudade de fazer check-in, check-out, enfim, todas aquelas partes legais. Hoje, se vocês tiverem RG, provavelmente... A gente não estava fazendo parte, mas acho que no fundo foi muito bom devolver para a PS e é sempre bom participar. Muito obrigado, pessoal. Bom, então esse foi mais um PSCast. E se você gostou, deixe o seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber mais notificações de futuro PSCasts. Ouvindo o que tem de melhor no mundo dos negócios. Tchau, tchau e até a próxima.